Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX12 Essentials, aqui do canal Produtivo 3D. Na aula passada, então, nós vimos os comandos String Curve e Divide Curve, que faz parte das curvas associativas, e nesta aula nós vamos começar a trabalhar aqui com as primitives. Nós vamos ver alguns comandos para criar figuras primitivas, tá? Vai ser o bloco, o cilindro, o cone e a esfera. Obviamente são elementos 3D bastante básicos, bastante simples, mas é para introduzir aquela pessoa que está iniciando no NX agora, introduzi-lo nesses conceitos 3D, ok? Então vamos aqui para a tela do NX, nós vamos começar pelo block, e se der, obviamente, tempo aqui para a aula não ficar muito comprida, eu vou fazer o bloco e o cilindro, tá bom? Vamos passar aqui para o NX. Bom, eu já tenho um arquivo aberto, mas vamos fechar para a gente fazer junto, tá? Eu vou fechar aqui, vamos clicar em New para criar um novo arquivo. Esse é um processo que a gente já conhece. Vamos esperar carregar aqui o template. Ele abre aqui na aba Model, perfeito. Eu vou escolher o Model, vou dar um OK. Nós não precisamos salvar esse arquivo nesse momento. E temos aqui uma tela, então, vazia, né? Um ambiente 3D vazio para a gente começar a desenhar. Bom, nós estamos no ambiente NX12 Modeling, tá? Nesse ambiente, nós vamos encontrar aqui as primitivas nesse comando aqui, ó, dentro de Feature, tá? Percebam que nós não temos aqui em cima uma tab Feature no Modeling. Então, nós temos aqui as ferramentas de Feature e em More, a gente clicando aqui, nós vamos ter Design Feature, Block, Cylinder, Cone e Sphere. Tá? Esses são os elementos que a gente vai aprender nessas aulas, tá? Ah, mas e se eu mudar, Valdir? Eu, por exemplo, Valdir, eu gosto de trabalhar no ambiente Shape Studio. Tá? Eu abro o NX e eu já entro aqui no ambiente Shape Studio. Nesse caso, nós não vamos ter aqui, né, na primeira aba, a opção de Feature. Nós vamos ter agora uma tab. Isso é padrão. Temos uma tab Feature e na tab Feature nós vamos ter então a opção More, onde também nós vamos poder acessar essas ferramentas, tá? Então, onde quer que você esteja, seja no Modeling ou no Shape Studio, eu vou passar aqui para o Modeling para a gente trabalhar junto. Só fiz questão de mostrar essas duas variações, tá bom? Estando no Modeling, a primeira barra aqui, né, a primeira tab, aliás, Home, nós já vamos ter aqui as ferramentas, né, os Features, e aí nós vamos clicar em More e vamos pegar aqui o primeiro comando, que é o Block. Vou clicar em Block. Ele vai abrir para nós aqui o painelzinho de configuração do comando. Lembrando, né, ele já vem com todas as opções abertas, né, inclusive se a gente clicar nessa engrenagem aqui, ó, a gente já vai vir aqui com o Block More marcado. Por quê? Porque nós vimos em aulas anteriores aí qual é a rule que nós temos que utilizar. Né? Nós definimos quais são as regras, né, que melhor regra, né, deixa eu só mostrar aqui para quem não viu ou para quem não lembra, nas rules nós selecionamos aqui em Content, nós temos essas opções, a Essentials, né, duas Essentials e duas Advanced, e nós escolhemos aqui Rule Advanced, beleza? Então, vamos voltar aqui para o Part Navigator e vamos entrar novamente no comando. Só quis fazer esse parêntese aí para relembrar, né? Então, beleza. Block, nós temos o drop-down aqui, ó, onde nós temos algumas opções para trabalhar. Nós temos a definição da origem, a edge e o comprimento, o length. Nós temos 2 pontos e a altura, e nós temos two diagonal points. Bom, essas três opções, como vocês podem ler aí, a gente já consegue entender como é que elas funcionam, tá? A opção diagonal aqui, digamos que seria a opção mais, não vou falar difícil, mas a mais chatinha de trabalhar, porque, obviamente, como você está criando um elemento 3D, você vai precisar de um ponto e outro, e a direção desses 2 pontos, a distância desses 2 pontos, pelo menos um dele vai ter que ter uma coordenada x, y, z, ou seja, vai ter que ter ali uma posição, só corrigindo aqui, ela vai ter que ter uma posição com 3 coordenadas, x, y e z, tá? Um dos pontos pode ter somente x, y, mas o outro ele tem que ser um ponto 3D, tá? Então, isso aqui é bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui essa opção e 2 pontos e a altura. Tenho certeza que dificilmente vocês vão estar utilizando essa opção, até porque, pessoal, se vocês sabem qual é a altura do elemento, então vocês só precisam 2 pontos, né, e a altura, ou então definir pela origem, a largura e a altura, né? Não tem por que utilizar aquela terceira opção. Mas enfim, tá ali, né? Então vou selecionar a primeira opção,
E eu tenho aqui, para especificar o ponto. Lembrando um detalhe muito importante, se você abrir aqui os settings, ele vai estar marcada a opção associativa e origem. Ah, Valdir, mas eu preciso desenhar em associativo? Nós vamos fazer mais de uma opção aqui, mais de um desenho, e um deles a gente vai fazer não associativo. E aí vocês vão ver como esse elemento vai aparecer aqui na árvore de features, tá? Esse primeiro vamos deixar aqui a opção associativa marcada. Então, ele está criando o primeiro ponto aqui, no zero absoluto, né? Na origem do nosso sistema. E aqui, ó, é onde a gente define o ponto, né? Se você clicar, você pode clicar aqui no drop-down e escolher essa opção para ser um ponto herdado. Aí você pode pegar se você já tem outros elementos, você pode pegar um pontinho, né? Usando os snaps. Ou você pode escolher aqui, ó, os snaps diretamente. Se você não quer pegar aqui, você pode também selecionar essas opções e já deixar ele marcado. Dificilmente, a não ser quando eu quero pegar, por exemplo, pessoal, uma face, é muito raro eu utilizar esses snaps aqui. Geralmente eu coloco para ele ser herdado e eu utilizo esses objetos snaps aqui, que é a mesma coisa, tá? Ou então, se você quiser definir um ponto 3D, você também pode abrir esse point dialog, que é a caixinha de diálogo de criação de ponto, ó, e aí você também pode construir de outras formas. Mas percebam que é muito parecido. Então, é um tipo de recurso que talvez a gente só vai utilizar aqui se você quiser trocar a coordenada. Por exemplo, eu quero que esse ponto seja movimentado somente em Y. Aí você vai clicar no Point Dialog e você vai especificar aqui, ó, de acordo com base, né, na WCS, você vai dizer a coordenada X, Y e Z. Tá? Só nessa ocasião mesmo que eu utilizaria esse Point Dialog aqui. Pronto, então eu vou construir ele na origem, certo? E ele vai ter aqui ó, um length. Percebam que ele está dizendo aqui, ó, x coordinates. O length é no x, aqui, ó. Então, ele vai ter 200 milímetros, tá, em x. E eu vou colocar aqui em y, que é essa coordenada aqui, ó. Eu vou colocar 350 e na altura eu vou colocar 150, tá? Essa opção aqui, o Boolean, ele é utilizado quando nós já temos um outro elemento 3D ali, e aí a gente está pegando um ponto de referência ou uma coordenada que esses dois elementos, um vai ficar tocando, vai ter intersecção com o outro. E aí a gente pode escolher uma operação booleana. Nesse caso é o primeiro que nós temos, então não tem muito o que fazer. E o settings é onde está ali o associativo, né? Você pode, antes de confirmar, você pode clicar aqui no Show Result e ele vai criar um bloco nessas dimensões. Eu acredito que vai ficar inclusive maior que a tela, eu acho. 200, 350 e 150. Tá demorando um pouquinho, não é comum, provavelmente é porque tá gravando, né? Aí é o primeiro elemento que eu tô criando, então ele demora um pouquinho mais. Aí está, ó. Então nós criamos aqui, ó, né? É só uma visualização, uma prévia, então a gente criou 200 milímetros em X, colocamos 350 em Y e 150 em Z, tá? Se eu gostei desse objeto do jeito que ele tá, eu só clico aqui no aplicar ou então no OK. Qual é a diferença de aplicar e OK, Valdir? Todas as janelas que tiverem esses botões, pessoal, aplicar e o OK, você pode simplesmente clicar no OK. O que o OK faz? Confirma o comando e fecha a janela. O aplicar, ele confirma o comando, mas mantém a janela aberta. Essa é a diferença. Se clicar no cancelar, lógico, ele vai fechar a janela e não vai aplicar nada do que você fez ali, tá? Se vocês estiverem ouvindo aí os meus vizinhos gritando também, não deem bola, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Eu vou clicar no aplicar, e aí ele vai construir para nós um bloco. Ó. Percebam que ele colocou aqui, ó, block e 1. Agora, pessoal, eu vou utilizar aqui a outra opção, que é 2 points and height. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um bloco pegando aqui, ó, um ponto e o midpoint aqui. E aí vou dar altura, certo? Então, olha só, especificar a origem. Percebam, leitura aqui, ó, origem, specify point. Lembra que eu falei para vocês do construction, do point dialog aqui, ó? Se eu quiser, eu posso clicar para definir um ponto por coordenada, ou então eu posso escolher aqui o snap que eu quero utilizar, ou eu mantenho essa opção inferred point. Eu sempre deixo inferred point, que aí eu utilizo esses recursos, tá? Então, olha só que legal. Eu vou pegar aqui, ó, só o midpoint. Vou deixar marcado aqui o mid e o end, tá? Eu vou pegar esse midpoint aqui, tá? Como sendo a origem, e agora ele pede para definir o outro ponto, tá? Point X coordinate, Y coordinate, tá? Ele está pedindo para você definir um outro ponto aí que vai definir uma diagonal para esse elemento, tá? Para esse bloco que você está construindo. Então eu vou simplesmente vir aqui, ó, eu vou dar um clique aqui.
E agora ele pede a altura. 150, eu vou colocar 200. E vou dar um show result. E aí está, ó. Ele construiu um outro elemento, né? Começando a sua origem no midpoint desse bloco, com um pouco mais de altura, tá? E o segundo ponto foi aquela diagonal que nós informamos ali para ele. Aquela diagonal, eu dei um show result. Se você quiser mudar o formato, o tamanho aqui, você pode inclusive através de coordenadas. Então, olha só, se eu der um undo result, o segundo ponto, ele está ali, ó, tá? E aí eu posso clicar aqui no point dialog e ele vai me trazer as coordenadas daquele ponto. E eu posso arredondar, por exemplo, 350. Não, eu quero que em x seja... Eu vou arredondar 350 em x, mas no y eu quero que seja aqui 430. Pronto. E no z eu vou colocar 0. Ok? E se eu der um show result, aí está, ó. Beleza? Vou dar um undo result e caso eu queira, nesse momento, nós estamos construindo um outro bloco aqui. Esse bloco, ele está solo, ele não está vinculado a esse aqui. Se você confirmar aqui, ó, vamos dar um OK. Percebam que são duas peças separadas. São dois blocos que nós construímos de forma separada. Mas, e se eu quisesse que isso aqui ficasse grudado? Eu entro agora aqui numa opção de união e faço a união entre eles? Pode ser. Eu vou criar uma outra feature aqui. Mas eu posso fazer isso dentro do próprio recurso aqui do bloco. Ó. Vamos aqui, eu vou editar esse recurso. Edit with rollback. Isso é algo que nós vamos ver mais à frente, tá? Edição de recursos aqui na árvore de features, mas já aproveitando o embalo aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, no boolean, eu vou colocar unit. Vou fazer a união com esse bloco. Lembrando, pessoal, para fazer isso, você tem que ter pego o primeiro ponto, realmente pode ser no midpoint, no endpoint desse aqui, pode ser sobre essa aresta, mas ele tem que ter uma intersecção. Se não tiver intersecção total, ele não vai... Intersecção é os dois objetos se tocarem, né? Nesse caso, um não está entrando para dentro do outro, mas as faces desses dois objetos, elas ficam exatamente, vamos dizer assim, 0 a 0, elas estão tocando, tá? Então, se agora a gente der um show result aqui, ó, pronto, ele executou o comando, vou dar um OK. Se eu selecionar um elemento agora aqui e dar um Ctrl J, por exemplo, percebam que eu só posso trocar a cor se for dos dois. Eles não estão mais separados. Ou se eu der um Ctrl J primeiro e tentar selecionar o sólido, ó, o sólido é todo ele. Ah, mas como é que eu consigo selecionar só um bloco aqui? Ó? É porque nós temos duas features, tá? Eu consigo selecionar só um bloco, mas quando você for executar um comando sobre esse bloco, ele vai abrir a janela do comando, mas vai também selecionar o outro, porque aí, obviamente, existe a união entre eles. Percebam que, inclusive, aqui ele está mostrando. Ó, selecionar só esse aqui, ele já mostra que tem uma união aqui entre os dois. Tá? Então, é assim que funciona a parte de operações booleanas entre os dois elementos aqui. Então, nós vimos aqui como construir o bloco. Bem simples, né? Vocês viram que é bem fácil. Usamos duas opções aqui do bloco. A primeira delas, que é a origem, edge e length, e 2 points e height, tá? Bem tranquilo. Agora eu vou pegar aqui essa primeira mesmo, aqui, ó, origem, e eu vou construir um outro bloco, porém com o associativo desligado aqui, ó, associativo e origem desligado, tá? Então eu vou colocar aqui na origem, essa origem eu vou selecionar, pegar esse pontinho aqui, ó, tá? E vou colocar agora que ele vai ter, em X ele vai ter, vou fazer um bloquinho pequeno, vou fazer aqui de 100 milímetros, 100 por 50. Se a gente der um show result, está aí, ó, ok? Pronto, então temos aí o bloco 3. Como não tem nenhum vínculo desse objeto com os outros aqui, ó, se eu movimentar ele, existe um comando, isso aqui eu poderia mostrar mais adiante, mas a gente pode ver agora. Vamos selecionar o bloco, vamos aqui no menu, Edit, e vamos colocar aqui, ó, Move Object, que é o atalho Ctrl T. Ele vai abrir uma caixinha aqui para a gente movimentar. Percebam que eu posso movimentar o objeto aqui, ó, tá? E esse objeto eu vou desligar a opção associativa. E ele vai me permitir fazer esse movimento tranquilamente, ó. Estou movendo o objeto original, não estou movendo parentes e também desliguei o associativo. Se eu der um OK, ele vai mover.
Por que que o NX permitiu isso, pessoal? Porque o associativo e origem está desligado. Agora, se você criar um objeto com associativo e origem ligado, vamos de novo aqui, ó. Agora, eu vou selecionar o block e eu vou construir numa coordenada qualquer, tá? Vou botar aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, tá? Coordenada qualquer. E vou manter aqueles padrões ali, aqueles valores mesmo, mas eu vou ligar aqui o associativo e origem. Ok. E vou fazer agora o Ctrl T, que é o atalho, né? Para fazer um move lá do sólido. Vou selecionar ele e vou mover esse objeto. Vou mover para cá e para cá. Vou dar um aplicar e ele vai me dar uma mensagem. Apesar de não ter parênteses, né? Não tem outros, ele não tem vínculo nenhum com outro objeto, ele está me dizendo que esse objeto ele é paramétrico. E eu preciso selecionar os parentes que eu quero mover. Tá? Nesse caso, os parentes ou o que está ligado ao bloco não é outro objeto, e sim a origem. Então você vai ter que, para fazer esse movimento, você vai ter que dizer para o NX, ó, selecione os parentes também, né? Parente aqui nesse caso é a origem. Senão, ele não vai permitir movimentar. Então eu vou colocar aqui, ó, é possível fazer um movimento, mas ele sempre vai informar isso aqui, ó, tá? E aí ele diz assim, ó, escolha o OK para desselecionar o objeto automaticamente, né? E não mover o objeto manualmente, tá? Ou então selecione mover aqui o Select Parents para automaticamente selecionar o parente e permitir, né, que você consiga fazer esse movimento. Eu vou colocar selecionar o parente e ele vai mover o objeto para lá, tá? Perfeito? Então, aí ele selecionou aqui para nós, ó, o Move Parents. Consequentemente, se a gente editar esse bloco aqui, né, se a gente botar aqui para editar ele, 2 cliques no bloco, ele vai ter trocado aqui a coordenada para nós. Ó. Tá? A coordenada não é mais aqui embaixo, e sim lá em cima. Ele moveu o parente, nesse caso o parente é a coordenada. Ok? Perfeito. Agora vamos então ver aqui o cilindro, que o cilindro é bem simples também. Ó. Cilindro. Olha, no cilindro a gente tem aqui duas opções. Mas, pessoal, arco e altura. Essas duas formas, isso aqui eu vou deixar de tarefa, como eu fiz a terceira opção lá do bloco. É super simples, né? É um cilindro, não tem muito o que informar aqui para vocês. A opção mais utilizada é essa aqui, ó, o eixo, o diâmetro e a altura. Olha, se é um cilindro, não tem forma mais fácil de desenhar um cilindro se não for com essas três opções. Eu vou especificar para ele qual é o eixo, através do vetor aqui, ó, então eu vou dizer para ele, cria um cilindro nessa direção, ou seja, na direção de Z. Onde que é a origem desse cilindro? Esse cilindro eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Então vou habilitar aqui o Snap Endpoint, vou clicar nesse cantinho, e agora eu vou dizer para ele aqui, ó, qual é o diâmetro desse cilindro? Vou colocar 30 milímetros com uma altura de 50 milímetros. Pronto. E eu tenho as operações booleanas igual a gente tem para o bloco também, assim como a opção Associative Axis. Nesse caso, ele está dizendo que o eixo vai ser associativo, tá? Ou seja, eu não vou conseguir trocar o eixo, vai dar aquela mensagem e vai ficar preso ao eixo Z, tá? Mas, obviamente, quando nós trabalhamos no NX, o objetivo de usar um software como o NX, seja o NX, CATIA, Inventor, software paramétrico. O objetivo de usar um software paramétrico é justamente fazer uso dessa parametrização. Então não vale a pena eu ficar tirando aqui essa associatividade. Então, beleza, se eu der um show result, ele vai mostrar para nós ali o cilindro. Ó. Vou dar um aplicar e agora eu vou construir outro um pouco maior. Só que de uma forma diferente agora, tá? Eu vou construir nessa face aqui, ó, certo? Como é que eu vou fazer? Primeiro, o vetor vai ser nessa direção. Specify Point. Aqui eu já vou dar uma dica bem legal para vocês, tá? Nós vamos construir um cilindro exatamente no centro dessa face. Mas como é que eu defino o centro dessa face? A forma mais simples, mais prática e correta para fazer isso, mesmo que ela não fosse uma face retangular como é aqui, tá? Poderia ser uma face toda cheia de curvas, tá? Curvas que eu digo, ela precisa ser uma face plana, tá? O ideal é que ela seja uma face plana. Mas curvas que eu digo é se tivesse corte aqui, corte ali, entendeu? Assim, ó, se ela fosse toda cortada, beleza? Independente do formato dela. Nós podemos pegar o centro da face, o centro matemático da face, tá? Como que eu faço isso? Não é com esse recurso aqui, ó. Não é o point on face aqui dos snaps. Aqui são os snaps
e esse é o point on face dos snaps, não é aqui. Para isso, eu preciso abrir aqui, ó, specify point, eu preciso abrir o point dialog, e no point dialog nós vamos ter uma opção aqui, ó, ao contrário de usar o herdado, nós vamos colocar aqui, ó, point on face, tá? Vou selecionar o point on face e percebam que agora eu tenho esses parâmetros aqui, ó, uParameter e vParameter, tá? Vou clicar nessa face em qualquer lugar dela, tá? Você pode clicar em qualquer lugar, ó, tá? Quando você clica na face, ó, eu estou clicando na face, percebam que ele coloca o parâmetro daquela pole, né, onde eu estou selecionando, que é o pontinho, ele coloca o parâmetro U e o parâmetro V. Esse parâmetro vai de 0 a 1. Então, se eu colocar, por exemplo, 0.5, eu estou colocando na metade do range, né, do parâmetro U, e eu vou fazer a mesma coisa no parâmetro V, 0.5. E aí nós temos o ponto no centro da face aqui, ó, tá? Olha que bacana. Beleza? Então, vou dar um OK. Ele já me dá a coordenada aqui, ó, de x, y e z. Ele posiciona para nós a coordenada aqui, ó. OK. E agora eu já especifiquei o ponto, já defini o vetor. Agora eu vou colocar um diâmetro aqui, ó, de 150 e 30 de altura. Vamos dar um show result para ver. Beleza. Ah, só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou unir. Aí ele pergunta qual que é o corpo que você vai unir. Por que ele está perguntando? Porque tem outros elementos sólidos aqui, tá? Então eu vou dizer para ele, não, faça a união nesse corpo aqui, ó. Aplico e beleza. Eu também posso fazer, inclusive nesse cilindro aqui mesmo, poderia usar um outro, mas eu vou usar aqui. Eu vou fazer agora um baixo relevo para cá, vou fazer um buraco aqui, usando os cilindros. Olha que bacana. Só que agora eu posso aqui como aqui é um cilindro, tá? Aqui é um cilindro, então nós temos o centro do arco aqui, ó. Então eu vou tirar isso aqui, poderia utilizar o point on face sem problema algum, mas eu vou tirar, vou especificar o vetor, ó, vai ser nessa direção, na direção de x, porém invertido. Não vai ser para cá, ó. Percebam que ele está mostrando nessa direção. Não, vai ser na outra direção. Eu vou dar um reverse direction, tá? E vou pegar o ponto aqui, ó, só que vou marcar o center, arc center. E aí vou passar o mouse aqui, ele vai mostrar para mim o arc center lá. Eu passo o mouse na aresta e ele mostra o centro para nós. Se você for com o mouse lá no centro, ele também vai pegar, tá? Beleza. Então, olha só, eu estou criando do centro desse cilindro para dentro. Vou colocar aqui que nós vamos ter uma profundidade, aliás, um diâmetro de, ali tem 150, vou colocar aqui 100. E uma profundidade de 35. Vamos colocar 40, né, para ele avançar o bloco também. 5 já ia avançar, mas só para a gente ter uma visão melhor. E agora não é uma união. Se você colocar none aqui, ele já, com certeza, vai criar aqui o elemento. Mas eu quero que ele faça esse buraco, então é um rebaixo, né? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar subtract. Ele pede para selecionar o elemento, né, o sólido, vai ser esse aqui. E aí a gente pode dar um show result. Olha aí, ó. Já fizemos o corte ali, ó. Ok? Vou confirmar aqui. Esse aqui que está completamente fora, eu vou apagar e vou apagar esse aqui também, tá? Vou deixar só esse aqui mesmo. Prontinho, tá? Se a gente colocar aqui em vista superior, vamos colocar aqui. E eu vou colocar aqui também, ó, na opção Static Wireframe. Beleza, ó, aqui está o tanto que ele avançou para dentro do bloco ali. Ó. Beleza, pessoal? Então, vimos aí, eu acho que eu botei aqui a opção de estúdio. Deixa eu trocar aqui para a opção Shade with Red Edges. Então, vimos aí algumas opções para construir bloco e cilindro, né? Elementos bem fáceis de trabalhar, mas apesar de serem fáceis, vocês podem ver até por esse detalhamento aqui que, com certeza, em muitos projetos a gente utiliza esses recursos, tá? Ao contrário de ficar criando sketch, ao contrário de ficar, muitas vezes, dificultando um projeto, esses elementos, né, os primitivos, estão aí para nos auxiliar. Beleza, pessoal? Bom, então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais essa aula aí. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.